um versículo da palavra do Senhor. O tema da campanha é derrubando muralhas espirituais. Graças a Deus. Se encontra aqui em Tiago 4:7. Aleluia. Louvado é o Senhor. Tiago 4:7. Amém? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só a primeira frase aí no início do versículo. Vamos dizer todo mundo junto? Sujeitai-vos a Deus. Mais uma vez. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Senhor, nesse momento eu apresento a Tua palavra. Eu apresento este culto, Senhor. Que o Espírito Santo se sinta, Senhor, em liberdade, Senhor, para se movimentar em nós, trazendo um avivamento. E que nós possamos estar atentos ao Teu, Pai, ao Teu falar, aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Abra, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos entender, compreender e obedecer a Tua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E todos digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse tema da campanha, nós já entendemos que é um tema forte. É um tema que nos traz o desafio no nosso dia a dia. Você que entrou nessa batalha já se considera um valente, um corajoso, alguém que já declarou que é mais que vencedor em Cristo. Porque quem entrou nesse propósito, entrou com fé. E eu estudando esse tema, o Senhor ministrou muito ao meu coração. E desde então o Senhor tem permitido algumas batalhas no mundo físico. De repente, tive algumas experiências que eu pude entender que ali já era um desafio no mundo espiritual. Porque tudo aquilo que a gente traz para a nossa vida, nós não podemos aceitar, achar que é tudo normal. Nós que somos uma igreja, nós que temos uma fé em Cristo Jesus, que é um Deus soberano, que Ele é Espírito, nós entendemos que em nossa vida tudo se trata de situações espirituais. Amém? Esse texto me chamou a atenção, porque eu sei que quando a gente fala de muralhas, logo a gente vai entender e vai lembrar da história de Josué. Como a gente cantou aqui, graças a Deus, lindamente esse louvor profético. Porque nós temos ali uma grande história de um povo que pela fé derrubou muralhas, grandes muros de fortalezas. Mas o que me chama a atenção é que aprendendo com Jesus, já indo lá para o final da história, fala para o seu irmão bem baixinho, não fala alto, fala baixinho. Não foi o grito que derrubou as muralhas. Não foi o grito que derrubou as muralhas. Assim foi o Senhor ministrando durante essa palavra. Porque o que eu entendo que derrubando muralhas fala mais ao meu respeito. Fala assim, ó, vai no seu peito. Fala mais ao meu respeito do que a respeito das muralhas.
Porque eu aprendi que nós temos escolhas. E nós temos o poder de construir muralhas. Olha que interessante, diaconisa. Nós temos o poder, irmã Clara, de manter muralhas que já existem. Que de repente você se encontra num ambiente, numa situação que você já depara com uma muralha. Aí você tem o poder de mantê-la ali. Ou você tem o poder de derrubar muralhas, de destruir muralhas. E nesse tempo, eu estudando ali a história de Josué, é muito interessante porque o povo de Israel naquela época, eles tinham uma grande fama por toda aquela região. Que o grande exército de Israel era um exército que batalhava e vencia. Era um exército de soldados valentes, corajosos, que quando falava que eles estavam em campo de batalha, o povo já temiam, porque eles já tinham a sua identidade de ser um exército vencedor. Então, quando chega aqui nesse tempo de estar diante das muralhas de Jericó, creio eu que de repente, Anderson, muitos daqueles soldados já haviam até mesmo pensado: nós vamos vencer mais essa. Nós vamos conseguir. Porque nós somos, o cara. Quantas vezes muitos de nós, sem o discernimento do Senhor, sem o temor do Senhor, achamos que nós podemos tudo, mas sem Deus nada podemos fazer. E de repente Josué, ele vem ter um encontro com o anjo do Senhor. E ali os dois conseguem ter um diálogo, aonde o anjo do Senhor já fala com Josué, Diana, que no mundo espiritual, o Senhor já havia entregue aquela cidade para ele. Que no mundo espiritual, aquelas muralhas já estavam derrubadas. O anjo do Senhor fala com Josué: a vitória já é sua. Glória a Deus. Para ter esse diálogo com o anjo do Senhor, nós vamos entender que a vida de Josué era uma vida de intimidade com Deus. Por isso que eu trouxe esse versículo onde diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E que eu entendo, viva a vontade do Senhor, obedeça a voz do Senhor, se sujeita, ouve a voz do Senhor, e só assim você consegue se manter firme, resistente diante do seu adversário. Quando você está assim, coladinho com Jesus, com o propósito dele na sua vida, você consegue enfrentar o seu adversário. E quando você faz isso, o seu adversário foge, ele corre, ele teme, ele fica com medo, porque ele sabe que quem está conosco é maior que aquele que está no mundo. E para Josué chegar nessa conversa com o anjo do Senhor, é porque Josué era um homem que se sujeitava à vontade do Senhor, obedecia a voz do Senhor. E quando o anjo do Senhor estava instruindo Josué sobre como deveria coordenar
todo aquele ato profético diante das muralhas, tem um detalhe que me chamou a atenção, que ele disse: coloque sacerdotes à frente da Arca da Aliança. Coloque sacerdotes com os instrumentos, musicais, à frente da Arca da Aliança, da Arca do Senhor. E eu fico imaginando Josué, Valéria, quantas vezes nós deixamos a vaidade nos dominar, porque naquela hora ali ele só ouviu, ele se calou, ele se manteve ali na obediência e fez tudo como o anjo ordenou. Mas de repente nós, será que agiríamos como Josué? Porque muitas vezes nós deixamos a vaidade do ego, do eu, do grandão, falar mais alto. De repente, se fosse um de nós, ia questionar com o anjo: ai, como assim? Eu sou Josué, eu sou o sucessor de Moisés, foi-me dado todo o direito de guiar este povo, sou eu o guerreiro, sou eu que vou para o campo de batalha para guerrear a favor deste povo. Como assim colocar os sacerdotes à frente da batalha, à frente da arca? Sou eu o guerreiro, sou eu que vou no monte, sou eu que abri o rio Jordão. Muitas vezes nós questionamos: como colocar o sacerdote? Eles simplesmente adoram, eles só tiram o tempo para adorar, eles só são responsáveis pela adoração, pelo culto. Eu não, eu faço tudo. É eu que estou aqui, protegendo, Não, ele foi humilde em obedecer à voz do Senhor e fez como ordenou o anjo. E eu entendendo essa história, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, os planos dele na nossa vida está além dos nossos planos. Por que foi colocado ali o sacerdote à frente? Porque se tratava de uma batalha espiritual. Se tratava de uma muralha espiritual. Não era simplesmente uma batalha aonde você vai com carros, cavaleiros, flechas, armas carnais. Era uma batalha espiritual, aonde simplesmente e somente, unicamente falando, seria só por Deus vencer e derrubar aquelas muralhas. Até no dia de hoje, irmã Andy, não conseguem se explicar como que aquelas muralhas vieram ao chão. Porque não eram muralhas simplesmente para mostrar uma cidade bonita. Não era simplesmente uma muralha para mostrar a prosperidade que havia naquela terra, mas sim para engrandecer o nome daquele que é todo poderoso. E nós vamos entender que no decorrer daquela conversa o anjo ainda diz: olha, Josué, eu quero que você instrua todo o povo, a cada um deles, que fiquem em silêncio, calado, durante 6 dias. Eu não quero ouvir nenhum som. Aí eu fico imaginando, eu acho que até para tossir, até para bocejar, não quero nenhuma voz tendo liberdade para falar alguma coisa. Aí sabe aonde eu fui, Fábio? Eu fui lá em Moisés. Aleluia. Nada na sua vida acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um aprendizado. O Senhor me levou lá na
Moisés quando iniciou a retirada daquele povo do Egito. Porque eu coloquei aqui, ó. Fala, murmurar. Olha como que chega próximo. Muralhas. Murmurar é vida para criar muralhas. Murmurar é combustível para construir muralhas. Murmurar é alimento para o problema. Murmurar é alimento para o sofrimento. Então o Senhor teve uma lição ali com Moisés, porque no tempo de Moisés, o que trouxe problema, o que trouxe sofrimento, o que trouxe atraso na obra do Senhor e que trouxe morte, foi a murmuração. O povo falou demais. Por quê? O Senhor deu a eles voto de confiança. O Senhor deu a eles o crédito de poder ter liberdade para falar. Mas ao invés de usar a voz, de usar a boca para abençoar, para agradecer, o povo simplesmente murmuraram. Foram ingratos, foram covardes. E aí, o que aconteceu? Uma viagem que era para ser dias, se tornou em anos. Quantas vezes, por isso que eu falei, nós temos o poder para decidir aqui hoje. Quantas vezes, muitas coisas na nossa vida já deveriam ter acontecido, mas nós não vigiamos nas nossas palavras, não somos gratos. E para chegar aqui, em Josué, diante da terra prometida, eu tenho uma outra mensagem direcionada para você, igreja. Quem tem promessa, morre. Eu quero deixar isso bem claro para a igreja hoje, porque nós estamos muito acostumados a ficar acomodados quando nós ouvimos assim: ah, você tem promessa? Ah, então você não morre não. Você não vai morrer enquanto a promessa do Senhor não se cumprir na sua vida. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso, Anderson? Tem louvor. Isso. Não morre. Quem tem promessa não morre. Morre. Morre por quê? Porque o plano de Deus para o povo de Israel dentro do deserto não era para morrer ninguém. O plano de Deus na vida do povo de Israel era para tirar, arrancar, libertar do Egito e levar para a terra prometida. Esse era o plano do Senhor. Não era para ninguém morrer, não era para ninguém ser consumido, não era para ninguém ser castigado. Esse era o plano do Senhor. Mas o povo desobedeceram. Então, querido, eu sinto muito em te dizer: não brinque com as promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor não falham, mas você falha, você erra. E se você não volta enquanto é tempo, se você não se arrepende enquanto é tempo, querido, eu sinto muito, você vai morrer, e as promessas do Senhor que era para cumprir na sua vida, vai cumprir na vida de outro. Porque naquele tempo de Moisés, por causa da murmuração, não foi todo mundo que chegou nesse dia de Josué. E o plano de Deus era para todos. Vamos lá? Até Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. Por causa do povo, por causa da murmuração do povo, arrancou ira em Moisés. E o castigo do Senhor em Moisés foi: você não vai entrar lá. Você vai ver, mas você não vai entrar. Então, quando chegou aqui em Josué, o anjo disse: silêncio. Silêncio. Então hoje é nosso primeiro dia dessa campanha. Quem sabe hoje o Senhor está te direcionando para ficar caladinho. Fica caladinho.
diante desse problema aí, diante desse desafio que você está vivendo, diante dessa acusação que você está ouvindo, fica caladinho, é uma muralha. Fica caladinho diante dessas afrontas que você vem enfrentando. Fica caladinho no meio dos céus. Fica caladinho. Eu estou aprendendo, irmãos. Eu não estou ensinando vocês. Eu estou compartilhando com vocês. É diferente. Porque o Senhor ministrou muito comigo. Fica caladinho. Tem situação que o seu sangue ferve. Você quer, arrancar a espada e já falar tudo que corta, que fere, que machuca, que mata. Mas o anjo do Senhor está diante dessa igreja hoje dizendo: ei, fica em silêncio. Dá o grito na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Tenha sabedoria. Então esse povo, o que restou ali do povo de Israel, durante a passagem pelo deserto, quando chegou diante daquela muralha, e eles fizeram conforme o anjo do Senhor ordenou, a vitória realmente foi decretada, declarada e realizada na vida deles. Porque durante 6 dias, o povo fez o movimento, o ato profético de andar e rodear sobre as muralhas, sobre aqueles muros, em volta deles. E quantas vezes a muralha que hoje você enfrenta, ela não foi derrubada ainda por sua culpa. Porque na hora que a gente precisa obedecer o que o Senhor ordena, a gente não quer obedecer. Na hora que a gente precisa submeter à vontade do Senhor, a gente não quer submeter. E para vencer as muralhas, eu peguei 2 pontos específicos para trazer para o nosso aprendizado: fé e obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só pela fé que você consegue obedecer um Deus que você acredita que existe. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. O povo estava ali agindo pela fé, e pela fé eles obedeceram. Às vezes eu fico imaginando para entender o que é fé. O que me veio à mente? Um exemplo simples e objetivo para vocês entenderem o que é fé. Quando você se deparar com uma situação impossível, lembra dessa historinha. Quando você chega diante, de repente você fez um investimento, comprou de repente lá um terreno, um lote, no lugar mais improvável, ou uma casa que está lá, abandonada há muito tempo, destruída, lá ninguém quer, aí vendeu até lá, com qualquer preço, você foi lá e comprou. Olha como que funciona a fé. Você chega diante daquele investimento e olha, de imediato você, meu Deus, que lugar é esse? Esse terreno só tem pedra. Ou senão, nossa, esse terreno só tem lixo. Ou é um brejo, ou é um manguezal. Né? Você olha de imediato, você acha, nossa, que lugar horrível. Que casa destruída. Mas logo, olha o natural da fé. Logo você já começa a imaginar, nossa, eu vou vir aqui, vou trazer fulano, Bertano, vou trazer meus amigos, vou trazer o pessoal lá do Meres, vou chegar aqui, vou fazer isso. Você já começa a idealizar. O cenário está todo contrário, mas a sua mente, você já idealizou o que você quer fazer ali naquele terreno. Você já olhou ali, você já viu ele limpo, você já viu ele liberado para a construção. E de imediato você já construiu na sua mente o que você quer construir naquele local. Se for uma casa,
Você já colocou na sua mente até a cor que você quer aplicar nas paredes. Mas você olhou para o nada. Você olhou para o improvável. Então é assim a nossa fé. Quando você olhar para o problema, para uma situação que você está vivendo, que parece ser impossível, que parece ser difícil, comece a idealizar a bênção que ela pode se transformar. Porque quando você idealiza na mente, olha como que o mundo espiritual tem a força no nosso mundo físico. Você logo vai lá no papel, você já começa a desenhar, você começa a escrever. Você faz ali um desenho do jeito que você quer que faz. Depois que você fez ali a ideia, logo você vai fazer o quê? Vai chamar um profissional, né? Para mostrar a sua ideia, o seu sonho, o seu plano. E assim é você hoje nessa campanha. Se você veio hoje é porque você olhou para o seu problema e pensou assim, não, mas essa campanha vai trazer solução. Você olhou para a enfermidade e falou, não, eu vou fazer porque Jesus cura. Você olhou para esse problemão aí que está difícil, está impossível, não, eu vou lá porque Jesus tem uma saída. E quando a gente tira do papel e apresenta para um profissional, um pedreiro, um arquiteto, aí você está falando e está ouvindo. Então é o que? É você com Deus. Coloca no papel o que você quer para a sua vida. Qual é o tamanho da bênção que você quer construir hoje na sua família. Coloca no papel hoje o que você quer receber. Como é que você quer viver. Como é que você quer que a sua esposa seja. Desenha lá, eu quero que minha esposa seja assim, assim, assim. Tá, pastor? Pode colocar lá no papel. Olha para o seu marido, ó, não quero que meu marido seja assim. Desenha ele e coloca lá detalhes. Jesus gosta disso. Eu quero que minha casa seja assim, eu quero que a minha empresa seja assim, eu quero que a minha igreja, a família Mestre, coloca no papel. Se de repente tem alguma coisa aqui que de repente não está te agradando, coloca no papel. Eu quero que a família Mestre seja assim, quero que a igreja seja assim, eu quero que o ministério de louvor seja assim, o grupo de mulheres seja assim. Coloque no papel, tire da mente, porque o mundo espiritual ele vai corresponder às suas ações. O céu reage às nossas ações, nós temos que agir. Então depois que se apresenta para Deus, Ele está lá, ó, quietinho, só te ouvindo. Só te ouvindo. Você está lá falando, Senhor, 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 Senhor. Só que vai chegar um momento, Diana, que o Senhor que vai falar com você. Aleluia. E hoje Ele está aqui para falar que essa muralha já está derrubada, essa muralha já está destruída. Porém, Ele vai te dizer, Diana, eu vou te informar um orçamento. Não é assim que o pedreiro faz? Quem entende de obra aí, quem faz alguma construção, primeiro ele passa o orçamento do trabalho. Aí você vai ouvir o valor que ele vai passar para você analisar se você tem condição ou não de fazer aquela obra. Logo em seguida, ele vai te informar, vai passar para você uma lista de material que você precisa. Quem precisa? Você precisa comprar. Fala, eu. Aleluia. Então é assim, você quer resolver esse problema? Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Ouça a voz dele. O Senhor só faz aquilo que é impossível. Então quando Ele te der umas coordenadas, te der uma instrução, o que você tem que fazer, faz a campanha. É uma instrução. Vem para o culto, é uma instrução. Consagra, é uma instrução. Vem para o culto da manhã com Deus, é uma instrução. Jejua, é uma instrução. Perdoa seu irmão, é uma instrução. Então ali, aquele profissional está instruindo o que deve ser feito, como se deve ser construído. Tem que comprar todos os materiais, tem que comparecer com valor para pagar quem ele faça. E nessa noite, muitas das vezes o Senhor coloca condições simples, mas na hora de você pagar o preço, você corre, você foge. Mas nesse momento, eu quero deixar você bem tranquilo, bem em paz com a mensagem do Senhor. Ele quer de você a adoração.
E eu sei que nós podemos oferecer isso a Ele. Aleluia. Vamos ficar de pé. O Senhor quer de você obediência. E eu sei que você consegue fazer isso. Eu sei que você consegue obedecer. Porque o preço mais alto, o preço mais caro, foi Ele quem pagou por nós. Ele só quer fazer parte da sua vida. Ele só quer ter liberdade para atuar nas suas escolhas, nas suas decisões. Ai, missionária, mas está tão difícil. Adore. Ah, mas está tão pesado. Adore. Está doendo tanto. Adore. Ele só quer que você adore a Ele acima de todas as coisas. Porque foi assim que foi feito no ato espiritual com aquele povo, com Josué. O sacerdote estava à frente da arca, levando a presença do Senhor. Porque a arca da aliança simbolizava ali a presença de Deus. Então o verdadeiro adorador, ele anda colado com Deus. O verdadeiro adorador, ele não mede situação, ele não mede distância, ele não mede limite para estar colado com Deus. E no 7º dia, aleluia, que nós teremos aqui também o 7º dia dessa campanha, o povo já deu a volta, irmã Andréia, gritando em alto som, louvando ao Senhor, dando grito e mais grito, engrandecendo o nome dEle, porque há Deus em Israel, há Deus em Israel, há Deus no Méfis, há Deus na minha casa, há Deus na sua vida. E de repente as muralhas foram derrubadas por terra, porque o povo era sujeito a Deus, porque o povo tiveram fé, porque o povo tiveram ali obediência ao Senhor. Eles tiveram amor em estar com Josué, obedecendo ali as instruções daquele líder. O que mais me interessa também na voz de Deus sobre Josué é que quando Josué falou para o povo obedeceu Josué. Mas por quê? Porque no ciclo natural Josué havia obedecido a Deus. Fica um alerta para nós. Como que você quer liderar a sua casa? Como que você quer liderar a sua família? Como que você quer liderar a sua igreja, seu ministério, seu departamento, a sua empresa, o seu trabalho, a sua amizade, o seu relacionamento? Como que você quer liderar? Porque Josué, ele foi ouvido, respeitado pelo povo, porque primeiro ele foi um grande exemplo de obediência a Deus. E que hoje nós sejamos humildes para ouvir a voz do Senhor. Que nós sejamos humildes para querer ensinar, mas depois que nós sentamos para aprender. Que sejamos humildes para entender que nós somos inspirações do Senhor na terra. E assim, o Senhor me trouxe nesta noite, dentro desta palavra, porque eu sei que o Senhor falou tremendamente conosco. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nesta noite você vai apresentar para Deus esse papel com fé e vai falar: Senhor, derruba todas as muralhas por terra hoje. Aleluia. Em nome de Jesus, quero fazer uma oração. Quero que o povo, em nome de Jesus, se posicione aí